Bom dia, eu sou a doutora Lúcia Haddad, a professora de toxicologia, e a gente vai abordar a nossa disciplina em 3 unidades. Nós vamos inicialmente estudar os conceitos básicos que vão servir para a toxicologia ocupacional e as amostras, em segunda aula, as amostras biológicas que vão nos reportar a como investigar o nexo causal de uma intoxicação ocupacional por produtos químicos. E, por último, nós vamos falar de substâncias que têm a presença nas atividades que são correspondentes a todas as unidades do EAD para a nossa região aqui do Piauí. Então, a respeito dos conceitos, a gente vai ver o que é a toxicologia e que dentro da legislação nós temos duas classificações bem definitivas, que quando a gente falar de tóxicos, a gente vai falar que a exposição do trabalhador ao produto químico. E quando a gente falar de veneno, a gente está falando de o que é restrito aos animais peçonhentos. Então, a presença do produto que vai agredir o trabalhador, mas que é por animais peçonhentos. Então, a toxicologia, ela estuda os efeitos adversos, quer dizer, os efeitos ruins que os produtos químicos podem fazer com os organismos, quer ele animal ou vegetal, quando em contato com o sistema imunológico. Então, é a investigação sobre a ação desses produtos químicos no organismo. A toxicologia que nos interessa, as áreas da toxicologia que nos interessa, seria a toxicologia mecanicista, a toxicologia descritiva e a toxicologia regulatória. Então, essa toxicologia mecanicista, ela vai nos reportar tudo o que acontece quando o indivíduo é exposto a determinado produto químico. Isso é, qual é a ação que o produto químico vai ter que fazer para que ele seja absorvido, para que ele seja armazenado, para que ele sofra biotransformação e como ele será eliminado. Então, essa toxicologia mecanicista vai nos interessar muito quando a gente for falar de amostras biológicas para fazer o nexo causal de uma intoxicação por um produto químico. A toxicologia descritiva, ela já vai descrever o que o organismo, como o organismo vai responder a determinado produto químico. Então, são estudos de indivíduos que foram expostos àquele produto e o que eles manifestaram como sinais e sintomas da intoxicação. Então, isso serve para diferenciar se a intoxicação é pelo aquele produto químico ou é por um outro produto químico, quando dá suspeita de uma doença ocupacional por produto químico. E a toxicologia regulatória, ela tem o objetivo de, através das leis, serem determinado quanto aquele indivíduo, aquele trabalhador, aquele cooperador pode ser exposto durante a sua atividade de trabalho. Também isso existe toda a legislação, tanto na NR 7, que vai nos dar, como nas outras NR, dependendo se é serviços de atividades urbanas ou de atividades rurais. De como se apresenta o produto químico, a toxicologia nos refere sobre o seu estado físico. Então, é aquilo que a gente estudou na química, gasoso, estado sólido, líquido, em névoa, em fumos, ou até mesmo em partículas atomizadas, como é o caso da radiação. Quanto ao uso do produto químico, a gente sabe que o que interessa na medicina ocupacional do trabalho é sobre se é de origem industrial, se é de origem agropecuária, se é de uso temporal, né, como é o caso dos aplicadores dos produtos durante o combate à dengue, se é em áreas de lazer, ou se é de uso doméstico, como é o caso das nossas crianças com a presença de produtos químicos dentro dos lares. Então,
Quanto aos efeitos que o produto químico pode fazer no trabalhador, a gente sabe que vai depender dos receptores que estão em cada célula do indivíduo. Então, o produto químico, ele tem os receptores que vão levar à intoxicação. Então, tem aqueles que têm afinidade pelo sistema nervoso central, que são os neurotóxicos. Aqueles que têm afinidade pela musculatura cardíaca são os cardiotóxicos. E temos o que tem afinidade pelo fígado, os hepatotóxicos, pelo rins, nefrotóxicos. Então, dependendo da afinidade do produto químico, da receptividade nos receptores celulares, é que o produto vai agir num determinado tecido e vai receber a toxicidade. Nós temos as intoxicações como intoxicações agudas e crônicas. A maioria das nossas intoxicações ocupacionais, dentro da atividade do trabalho, elas são crônicas, mas existem alguns casos, principalmente relacionados aos agrotóxicos, que eles são de forma aguda. Então, o indivíduo, no primeiro contato com o produto, podem fazer reações agudas. Temos as intoxicações acidentais, né? E o indivíduo, durante um acidente de trabalho com produto químico, ele recebe aquela carga de produto e aí ele tem, como dito, acidente do trabalho. Temos a intencionais, que é aquelas em que o indivíduo vai exposto de uma forma negativa, intencionalmente, que ele tenha a intoxicação. E aquelas que são incidentais, que já aconteceu várias vezes na vida daquele trabalhador. Então, nós temos intoxicações dentro da área de trabalho também, intoxicações alimentares, principalmente naquelas empresas que fornecem alimentos, intoxicações profissionais, intoxicações de combate, como a gente tinha falado do caso da dengue, né, e outras formas de intoxicação. Então, dentro dos conceitos de toxicologia, nós temos a toxicocinética, que é aquela que a pesquisa vai buscar o comportamento do produto químico dentro do organismo. Então, após a penetração naquele organismo, a gente vai ver quais são os caminhos que o produto químico vai fazer no organismo daquele indivíduo. Então, como foi a absorção, como foi a distribuição, onde está armazenado esse organismo e onde pode ser eliminado. Então, todos esses passos da toxicocinética, ela interessa principalmente quando você vai fazer o combate, quer dizer, você vai tentar neutralizar o produto químico naquele indivíduo que sofreu um acidente químico na empresa. E a toxicodinâmica, você vai buscar quais são as manifestações que o sistema biológico pode fazer no indivíduo quando ele tem uma forma de interação com o produto químico. Então, quando ele recebe nas suas células o produto químico, qual é o comportamento do organismo frente àquela droga. Então, se vai ter algum achado clínico, uma dor de cabeça, uma hiperemia no corpo, ou se vai ter vômitos, né, até chegando ao cúmulo que seria o óbito. Então, a toxicodinâmica, ela se preocupa e ela descreve o que o produto químico pode fazer no organismo. Seria mais ou menos o que a gente vê nas bulas de medicamentos, né? Então, a gente vai buscar os dados que já são vistos em outros indivíduos que foram expostos àquele produto químico para você poder dizer que houve, através de um nexo causal, a intoxicação ocupacional. Então, interessa tanto a parte de toxicocinética como a parte de toxicodinâmica para a gente fazer. Hoje, com a internet, a gente tem uma facilidade enorme de buscar, né, na literatura, na internet, o que se tem observado em outros indivíduos que sofreram a mesma intoxicação, certo? E aí a gente vai conversar sobre formas de introdução de qualquer produto químico no nosso organismo, né? Então, a gente vai ter qual a via de intoxicação. Na natureza, a maior via de intoxicação humana é a via entérica, né? Então, onde ocorre a maior
facilitação da entrada do produto químico no organismo é pela via entérica, mas nós temos também pela pele, a via cutânea, pela via pulmonar, principalmente aqueles produtos voláteis, né, como é o caso do combustível, dos frentistas em postos de gasolina, né, então, e pela via parenteral, quando a nossa parede, né, da nossa pele é afetada e introduzido o produto para dentro do nosso organismo, certo? E quanto à parte de toxicodinâmica, que é a parte de onde vai ser depositado o produto químico, do seu armazenamento, nós temos alguns locais de armazenamento que são os mais frequentemente ocorrem para os produtos químicos. Então, as proteínas plasmáticas, quer dizer, as proteínas que nós temos no nosso plasma, dentro do sangue. Então, essas proteínas plasmáticas são os locais de armazenamento preferencial. Inclusive, se você fazendo a relação do quanto aquele produto, você sabendo, né, através de estudos, quanto aquele produto se adere às proteínas plasmáticas, você vai saber se ele vai ter uma forma de intoxicação mais demorada ou mais rápidas. Os produtos que facilmente se aderem, né, a proteínas plasmáticas são produtos que demoram mais a sair do organismo do indivíduo. Então, de acordo com essa receptividade da proteína plasmática, você vai saber se o indivíduo vai demorar com os sinais e sintomas da doença, da intoxicação, ou se vai ser rápido. Então, aqueles produtos que têm pouca facilidade de se aderir às proteínas plasmáticas são produtos que vão facilmente eliminados pelo nosso organismo. Mas os produtos químicos, eles vão estar aderidos nas nossas gorduras, então nos tecidos adiposos. Eles têm alguns produtos que têm mais afinidade pelo tecido adiposo, então ele fica acumulado na gordura. Tem nos nossos ossos, tem nos tecidos transcelulares, então entre uma célula e outra percorre um líquido que são chamados líquidos transcelulares. Esses líquidos, eles também retêm produto químico. E só para acentuar, principalmente para nossas trabalhadoras do sexo feminino, é que a placenta ela é um excelente local de depósito dos produtos químicos. Então, lembrando as nossas, né, grávidas e as nossas mulheres em idade fértil, que produto químico é de alto risco para a gestação. E aí nós temos, dentro da nossa biocinética, o que a gente chama de biotransformação. Então, nós temos inúmeros sistemas enzimáticos no nosso organismo, principalmente o fígado, que é o principal responsável pela nossa detoxicação de produtos. Ele faz reações enzimáticas em que ele vai tentar anular ou a facilidade que o produto tem de penetrar na célula ou a própria eliminação do indivíduo. Ele vai, do produto químico. Ele vai se combinar com aquele produto químico nocivo para que ele seja eliminado pela urina ou pela bilis. E aí nós temos a bioinativação. Então, a maioria dos nossos produtos químicos, eles são bioinativados, eles são... diminui o seu potencial tóxico e são eliminados. Mas alguns produtos, e aqui a gente tem que lembrar o álcool, eles ao sofrerem a detoxicação hepática, na realidade eles fazem esse bioativar. Hoje a indústria farmacêutica tem para inúmeros produtos a bioativação. Eles, como se o produto fosse uma pré-droga, e quando entrasse em contato com as enzimas hepáticas do fígado, eles se ativariam. Então, a gente tem que ver toda a biotransformação do produto químico para a gente saber que o indivíduo, em um curto período de tempo, ele possa piorar a resposta àquele produto químico, né?
Às vezes o trabalhador diz, não estou sentindo nada, eu estou sentindo só uma hiperemia, uma vermelhidão no olho, e ele em seguida ele vai apresentar intoxicações neurológicas, né? Nós vamos observar a documentação que o indivíduo evolui para um quadro mais grave a partir de um determinado tempo. Então, isso a gente chama de uma bioativação, certo? Uma resposta mais tardia. E como é feita essas bioinativação ou essas reações enzimáticas que têm o interesse da detoxicação? Então, dentro dos microssomas, pode haver uma oxidação dentro dos nossos microssomas intracelulares ou mesmo fora dos microssomas. E aí, 3 reações químicas são importantes para que ocorra uma detoxicação de determinado produto químico, que seria de redução, hidrólise ou de conjugação, principalmente com as proteínas plasmáticas. Certo? Uma outra situação que nos interessa dentro da toxicologia é de como essa droga é eliminada. Nós temos, para determinados grupos de produtos químicos, uma forma de apressar essa eliminação com o emprego de drogas, outros produtos que vão fazer que elas sejam eliminadas mais facilmente, certo? Então, tudo isso interessa quando a gente pega uma comunidade de trabalhadores que receberam, né, uma ação de produtos químicos. Então, a eliminação principal hoje é a renal de produtos químicos, mas também tem por via pulmonar, igual como a absorção de produtos voláteis pela via pulmonar, a sua eliminação também é pela via pulmonar. Pela via hepatobiliar, pela saliva, pelo suor, pelo leite e pelas fezes. Então, em ordem de importância, a via renal é a mais importante. Certo? Dentro da intoxicação, nós temos as fases da intoxicação. E aí a gente vai ter uma fase da introdução, que vai ser dependente da biodisponibilidade, se vai ser pela boca, se vai ser pelas vias respiratórias, como é no caso dos produtos voláteis, certo? E pelas parenterais. E aí nós temos aquilo que a gente já falou, a toxicocinética, que é absorção, armazenamento, depósito e eliminação. E a parte de tóxico dinâmica, que é a parte da nossa ação enzimática, da ação enzimática dos organismos. E a clínica. Então, os sinais e sintomas que o indivíduo vão apresentar vai ser muito importante para a gente fazer o nexo causal daquele produto químico. Fora isso, nós temos um esquema que faz a correlação entre a exposição, a absorção e o efeito nocivo. Então, a disponibilidade do produto químico de entrar nas nossas células vai nos levar a 5 fases prováveis de reação clínica, de efeito nocivo. Aquele efeito que é considerado fase 1 ou efeito adequado é aquele efeito em que o produto químico entra no nosso organismo e ele, embora sofra as ações enzimáticas do nosso organismo, ele nos dá uma resposta adequada. Nós não sentimos praticamente nada e ficamos em equilíbrio, né? Então, ficamos em homeostasia. Tem aquele efeito em que é aceitável, que o indivíduo apresenta as alterações enzimáticas a nível celular, apresenta uma clínica, mas essa clínica, ela desaparece, ela não fica definitiva. Tem aquela que é excessiva, em que as lesões enzimáticas são mais agressivas, há uma clínica mais exacerbada. Então, o indivíduo está numa fase 3 de intoxicação. E na fase 4 é aquela em que o indivíduo é considerada perigosa, porque o indivíduo tem as lesões bioquímicas, as lesões enzimáticas, tem a clínica que passa a ser irreversível, quer dizer, o indivíduo vai ficar sempre com aquelas alterações no organismo, mas que ainda permanece viva. E temos aquela fase, que é a fase 5, que é a pior fase, que é a fase letal, em que o indivíduo
vai a óbito. Então, interessa para nós todas essas alterações e essas fases para que a gente possa, né, descrever no nosso parecer do acidente do trabalho qual foi a gravidade daquele acidente de trabalho químico. Então, a gente vai ficar com esses conceitos e eu gostaria, nesse final, de explicar sobre um projeto. Nós temos um projeto que ele, inclusive, já foi feito em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, para sinais e sintomas de intoxicações clínicas, químicas, dos trabalhadores de postos de combustível, aqueles que são expostos ao benzeno nos postos de combustível. Esse projeto, ele é um projeto que é feito através de um questionário, através de uma entrevista, questionário-entrevista, que vocês, né, o grupo de estudantes, vão fazer com os trabalhadores do posto de combustível. A gente escolheu essa área por ser uma área que vocês vão poder, em todas as 23 cidades, escolher um determinado posto de gasolina e entrevistar os funcionários. É uma área que vai ter em todas as 23 cidades, que é o posto de combustível. Então, a gente escolheu essa área para poder incorporar todas as cidades, né? Então, a gente fez a bibliografia, a gente vai remeter o projeto para vocês. Então, é um questionário simples, não vai ter efeito invasivo, porque vocês não vão tirar sangue, nem fazer nenhum exame mais agressivo com o trabalhador, e é de fácil aceitação a colaboração desses trabalhadores que nós vamos investigar. Eu espero que nós tenhamos bastante sucesso, porque ele já foi feito em outras cidades.